E aí pessoal, Tube Fox Huckleberry na área, e nesse vídeo falar sobre The Walking Dead, mais especificamente a criação de uma batalha entre dois personagens da série. Anteriormente eu fiz contra o governador e o Gareth, que era o líder dos canibais, contra o governador de Woodbury. E nesse vídeo eu vou fazer uma outra batalha, só que com outros personagens, que no caso vai ser entre o governador e o Shane, para decidir quem é o melhor em relação às suas características, atributos e etc. Então vamos começar. Bom, primeiramente nós temos que dividir essa batalha em categorias. Bom, para ajudar, nós vamos pegar uma quantidade ímpar de categorias, porque para evitar causar empate. Então nós vamos dividir as categorias nos seguintes pontos. Duração do personagem, história, a questão da utilidade dele na história e tudo mais, estragos, porque todo personagem causa alguma coisa. E dependendo da quantidade é o que será definido o vencedor nessa categoria. Relacionamento e, vamos ver, morte. O último episódio, como é que foi e tudo mais. Então vamos primeiramente falar da duração. Em relação ao Shane, em relação à sua participação na série, ele foi primeiramente introduzido no primeiro episódio da primeira temporada e durou até o episódio 12 ou 13 da segunda temporada, acho que foi o episódio 12. Então, vendo que a primeira temporada teve 6 episódios e a sua duração na segunda temporada teve até 12 episódios, 12 mais 6, 18. Então o Shane teve 18 episódios onde ele apareceu, essa foi a duração dele de forma geral. Em relação ao governador, ele apareceu primeiramente no terceiro episódio da terceira temporada e ele acabou morrendo no episódio 9 da quarta temporada. Vendo que cada temporada teve 16 episódios, sendo que no terceiro ele apareceu no terceiro 16 menos... Enfim, totalizando deu 18 também. Então parece que nós empatamos nesse ponto, tanto o Shane quanto o governador, tirando as suas aparições de alucinação, ou fotografia, ou qualquer coisa que seja, a sua aparição do físico, da essência do personagem, foram 18 episódios para cada um. Então isso foi meio que uma coisa interessante, já empatamos no primeiro ponto. E o segundo ponto, no caso, vai ser a história. Então vamos começar com o Shane. Vamos lá, ele é amigo do Rick e, de modo geral, em relação ao pecado da inveja, porque ele se apaixonou pela Lori, depois apareceu o Rick, roubou ela de novo e ele quer... Enfim, ele se apaixonou, ficou puto, quer a mulher de volta, aí juntou com a questão paterna de querer cuidar do Cole, só que o Cole é filho do Rick, e o Rick devia ter essa capacidade de cuidar dele, só que o Rick falha várias vezes, o Shane nota isso, tenta ajudar o amigo, só que fica com raiva, quer matar o Rick, enfim. É uma coisa bem interessante, mas envolve também triângulo amoroso, que é um clichê cinematográfico, mas no geral assim foi uma história bem interessante, que envolveu mais a questão do amor, a questão de posse e dominação. Em relação ao governador, ele era o líder de Woodbury, com um passado bastante misterioso, que não foi muito bem explicado durante a terceira temporada, foi uma coisa meio falha, mas também foi culpa do Glenn Mazzara, o diretor da terceira temporada. Mas eu acho que nós também temos que levar em consideração o livro. Mas a gente tem que falar da questão da série, e não a questão dos quadrinhos. Então, eu acho que a história do Shane é muito mais interessante, principalmente por ser muito mais explicada. E ser muito mais fácil de entender também. Porque do governador foi uma bagunça, a filha morreu, ele queria vingança, só que a Michonne estava na prisão, então ele vai matar todo mundo para querer vingança. Enfim, foi questão de vingança. Já o Shane foi a questão de posse e raiva e frustração. Então juntou várias coisas. O governador foi simplesmente vingança, querer a filha de volta e depois matar a Megan, e por aí vai. Então eu acho que o Shane ganha nesse ponto. Então nós já temos o Shane ganhando um ponto por aí. Terceiro ponto é em relação a estragos. O Shane, no caso, ele criou uma confusão entre alguns personagens, principalmente o Rick e o Dale, que o Dale ficou falando, não faça isso, não faça aquilo, e o Shane, não, vou fazer porque eu mando essa porra e tudo mais. Foi uma coisa mais interna, foi um dano mais de conflitos internos, já que ele era do grupo do Rick. E, na verdade, ele era o líder do grupo, só que o Rick tomou a posse da liderança depois. Já o governador, ele fez um estrago muito maior, principalmente por envolver um tanque de guerra. Ele invadiu a prisão várias vezes, matou alguns personagens,
O ataque final foi uma coisa bem tensa, né, em relação ao ataque do Shane contra o Rick, mas no final das contas eu acho que o governador ganha em relação a estragos. Eu acho que foi uma coisa muito mais significativa, que ajudou no crescimento de vários personagens e os danos foram muito mais significativos. Então o governador ganha nesse ponto. O quarto ponto é em relação a relacionamentos. O Shane, ele fortemente ficou relacionado com o Rick, porque ele é o melhor amigo dele, ficou fortemente relacionado com a Lori também, criou um pequeno laço de amizade com a Andrea durante seu treinamento na segunda temporada, só que ela acabou se afastando, encontrada pela Michonne, e o Shane acabou morrendo depois. Também teve a aproximação dele com o Cole, vamos ver... O Glenn? Não. De modo geral, o Shane se socializou mais com o Rick, com o Cole e com a Andrea, e com a Lori. Então foram mais ou menos 4 personagens que rolou um círculo de amizade fortificado. Enquanto o governador, Andrea, né, porque teve um relacionamento lá com ela até amoroso, o Milton, né, de certo modo. Morales, nem tanto, ele é mais um soldado do que um amigo ou companheiro, enfim. Merle Dixon, Michonne? Não, o Rick. Rick foi mais um inimigo, né? Não foi mais alguém que ele gostaria de se relacionar como uma forma natural. Então eu acho que... Cara, eu acho que em relação a... Cara, ambos os personagens mal se socializavam porque eles estavam passando por um processo de mudança do lado bonzinho, entre aspas, para o lado muito malvado. Né? O Shane era do bem, virou do mal. O governador era do mal, só que se tornou muito mal ainda depois da morte da filha. Então, fica uma coisa complicada. Eu acho que empata. Sério, eu acho que empata. Porque ambos tiveram seus relacionamentos, só que não foram tantos assim, então complica. Ainda mais porque ambos não eram personagens principais. Até mesmo o governador foi focado mais na questão dele querer vingança do que o lado social dele. Então foi uma coisa bem difícil de aguentar. Então eu acho que empata. O último ponto é em relação à morte. Né? Nós tivemos a morte do Shane, que foi no episódio 12 da segunda temporada, onde ele enfrentou o melhor amigo para tentar tomar a liderança, para tentar salvar o seu próprio grupo, ficar com a Lori e cuidar do Cole para ele mesmo, sendo que o filho não é dele, a mulher também não é dele. Ele queria tudo para ele como uma questão de posse, enfrentou o Rick, levou uma facada no peito, porque ele estava muito louco, ele não conseguia ter noção das coisas, ele estava mais no emocional do que no racional, e acabou morrendo, e o Cole acabou sendo responsável por dar headshot para ele morrer de modo zumbificado. Enquanto o governador invadiu a prisão, teve uma luta bem maneira com o Rick, foi empalado pela katana da Michonne e acabou se levando um tiro na cara por aquela personagem lá que eu esqueci o nome. Droga, eu esqueci o nome dela. De modo geral, cara, a morte do governador pareceu muito mais sufocante, porque a gente via aquilo, a gente não sabia quem ia ganhar, claro que a gente sabia, só que falava daquela tensão, caramba, o que vai acontecer, caramba, quem vai matar ele e tudo mais. Então, porque tinha muitos candidatos que podiam matar o governador. Já em relação ao Shane, não. O Shane nós sabíamos que o Rick ia matar ele, né? Principalmente para quem lê os quadrinhos. Então, eu acho que a morte do governador foi uma coisa muito mais interessante e esperada pelo público. Então, desses 5 pontos parece assim, o primeiro empatou, né, um ponto para cada um. Em relação à história, o Shane ganhou. Em relação a estrago, o governador ganhou. Aí empatou. Relacionamentos empatou. E quem desempatou foi em relação à morte, que foi do governador. Então parece que desses 5 pontos, o governador acabou se tornando um personagem muito mais melhor. Matando o português aqui rapidinho. Muito mais melhor dentre esses dois. Até mais que se tivesse uma luta entre o Shane e o governador, pela questão do Shane ser muito explosivo e o governador ser muito dedicado, eu acho que o Shane ia acabar perdendo o controle e o governador acabaria ganhando porque ele é um psicopata.
e ele consegue inibir certos sentimentos e conseguir concentrar todos os seus esforços naquilo que ele quer conquistar, que é a vitória, né? Então, no final das contas, o governador acabou ganhando contra o Shane. Bom, então esse é um vídeo falando uma batalha entre o Shane e o governador, né, onde o governador acabou ganhando. Então se você tem algo a dizer, por favor, comente. E não esqueça de dar like na página Walking Dead Frase, fãs de The Walking Dead, das páginas bem legais no Facebook a respeito de The Walking Dead, com várias informações e mais a respeito dos próximos episódios. Né, então os links vão estar aqui na descrição, tanto da página Walking Dead Frases quanto fãs de The Walking Dead. Então entre lá as duas páginas a crescerem. Então esse é um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fox, Toca BR, partiu do próximo vídeo, valeu!